Bem, pessoal do segundo ano, vamos continuar nesse vídeo 2, campo elétrico com carga, encontrado com carga de prova. Então nós temos aqui as fórmulas, eu aconselho a você ir escrevendo as fórmulas, memorizando, até compor as fórmulas do assunto todo, ok? Então nós observamos que para encontrar o campo com uma carga de prova, divide a força pelo módulo dessa carga, para descobrir quantos newtons, nesse caso, você vai ter para cada coulomb. Multiplicando o meio pelos extremos, você pode encontrar a força elétrica multiplicando o campo, que diz quantos newtons você vai ter por coulomb, pela carga, que é o total de coulombs, ok? Aqui nós temos a relação entre os sentidos da força elétrica e do campo elétrico, levando em consideração o sinal da carga de prova, que eu coloco lá dentro do campo para medi-lo. Se essa carga for positiva, força e campo têm mesmo sentido. Se essa carga for negativa, força e campo têm sentidos opostos. Então até aí nós vimos, beleza, né? Vamos ver agora um probleminha aqui que eu criei, que é o seguinte. Você tem aqui a nossa bendita carga geradora e aqui nossa carga de prova. Veja, eu coloquei, nesse caso, vou colocar ela negativa, menos 5 microcoulombs, para a carga de prova. A carga geradora eu sei que é positiva, logo a força é de atração. Mas por que eu não coloquei o valor da carga geradora? Porque não precisa. Interessante, você pode perguntar, poxa, mas essa carga geradora, afinal de contas, ela cria o campo, ela está aí só de enfeite? Não. Por enquanto, nós estamos calculando o campo a partir de uma carga de prova. Daqui a pouco, nós vamos ver que podemos calcular o campo a partir da carga geradora, sem precisar da carga de prova, né? Aleluia. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Dá uma olhadinha que para calcular o campo aí, tá maravilhoso, né? Agora, e se eu pedisse para você representar o campo? Primeiro, eu olho o sinal da carga de prova. Se é negativo, força e campo devem ter sentidos opostos. Então, se a força é para a esquerda, está aqui o vetor do nosso campo para a direita. E quanto ele vale? Aí vai ficar legal. Força, campo vai ser igual a força elétrica dividido pelo módulo da carga. Bom, como aqui está em micro a carga de prova, eu sei que eu uso o módulo, vai ser 5, e micro é 10 a menos quanto? A menos 6. Como aqui está em potência de 10, vamos colocar aqui 6 vezes 10 a menos 2. Tirar essas duas cargas decimais. E aí só dividir, ó. 6 por 5 dá 0,3. E aí ao diminuir, menos 2, menos com menos fica mais, menos 2 com mais 6 dá 10 a 4. Como aqui tem uma casa decimal, a gente sabe que casa decimal é negativa. Então se você tirar, ó, aqui tem 4 menos 1. Então nós teremos 3 vezes 10 ao cubo, campo, newtons por coulomb. Uau! São 3 vezes 10 ao cubo, ou 3 vezes 1000, 3.000 newtons para cada um coulomb. Ok? E aí nós calculamos. Maravilhoso, né, gente? Facinho, olha a relação. Agora, eu também bolei aqui outro problema, né, para a gente fazer, para não ficar só nessa coisinha maravilhosa de fácil, né? Vamos ver outro melhor, um problema mais apetitoso que eu criei aqui para a gente resolver, tá certo? Que é o seguinte, vou apagar. O que ocorre aqui é que eu tenho agora uma carga, okay? E ela está numa condição que você deve gravar sempre. Ela está em equilíbrio estático. Caramba, facinho. Equilíbrio, lembra bem, tudo que está em equilíbrio, força resultante é igual a zero. Então, ó, eu já sei aqui que a força resultante é igual a zero. E se é um equilíbrio estático? Equilíbrio estático é quando o corpo está parado. Então, se fosse em movimento,
com uma força resultante zero, ele continuaria em movimento, só que a velocidade não mudaria, ficaria com o mesmo valor. Porque se a força resultante é zero, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, não há mudança da velocidade. Então aqui, velocidade igual a zero. Está paradinho. Bom, aí vai ocorrer o seguinte, eu vou colocar os seguintes dados. O valor dessa carga é 2 microcoulombs. Opa, tem massa, que é 4 miligramas. E aqui eu tenho um G, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, e aí o que é que eu estou pedindo aí, afinal de contas? Eu estou pedindo o valor do campo elétrico, já que essa carga está dentro de um campo elétrico. Opa, mas quem está criando esse campo? Uma carga geradora. Por que ela não aparece aqui? Porque eu preferi não colocar essa carga aqui. Então, porque a função dela é criar o campo. Eu já sei que essa carga sofrendo, ela estando em equilíbrio, força resultante é zero. Se ela tem massa, tudo que tem massa sofre ação da gravidade, ou seja, para baixo está sendo atraída pela força peso. Então aqui eu tenho uma força peso para baixo. Mas a força resultante deve ser zero. Então se tem uma força para baixo, para anular a resultante deve ter uma força para cima. E essa força que vai atuar sobre a carga elétrica, vai ser, já que eu estou pedindo um campo, vai ser uma força elétrica. Então essa carga elétrica está dentro de um campo. Para que ela fique em equilíbrio, nós temos a força peso para baixo e a força elétrica para cima. E como a resultante é zero, vou colocar aqui, significa que essas forças elas têm módulos iguais. E já que eu quero encontrar o campo com essa força, com essa carga que está sofrendo a ação do campo, ela é uma carga de prova. Então, qual é, por enquanto, a fórmula com a qual você encontra a força elétrica com a carga de prova? Força elétrica vai ser módulo da carga vezes campo. E a força peso, M vezes G. Bom, maravilha. O que nós vamos fazer agora? Essa carga aqui, vamos fazer alguns ajustes das unidades, já que elas não estão nas unidades apropriadas. Né? Aqui, micro significa 10 a menos 6 coulombs. Miligrama. Para calcular o peso, a massa deve ser em quilogramas. Então, patrão, como 1 quilograma tem 1000 gramas, você vai dividir por 1000. Dividir por 1000 contar 3 cargas decimais ou colocar 4 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Pronto, vamos substituir. Temos agora o módulo da carga? Temos. Temos a massa? Temos. Temos G? Temos. Só falta o que aqui? Interrogaçãozinha. O campo. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 vezes o campo. A massa, 4 vezes 10 a menos 3 vezes G, que é 10. Então vamos isolar aqui o campo. Vai ficar 4, 10 a menos 3 vezes 10 dá 10 a menos 2, sobre 2 vezes 10 a menos 6. E agora, qual vai ser o valor do campo? Vamos dividir. 4 por 2 dá 2. Aqui, observe que menos com menos dá mais. Menos 2 com mais 6 dá 10 a 4. E campo com a unidade newtons por coulomb. Aí nosso probleminha, tá bom? Veja bem, esse problema é só uma questão de interpretação, de você saber o que é equilíbrio estático, tá ok? Equilíbrio, os tipos de equilíbrio. E o ponto fundamental aí para resolver é que, palavra mágica no problema, equilíbrio indica que a força resultante é zero. Se tem força resultante é porque tem mais de uma força. Se tem massa, tem peso. Se eu quero o campo elétrico, com certeza, se tem campo elétrico, dentro desse campo elétrico surge a força elétrica. Ele deve ter sentido para o quê? Para cima. Se você quisesse representar o vetor desse campo, a carga de prova aqui é positiva, então o vetor campo elétrico e força elétrica devem ter o mesmo sentido. Então, se a força elétrica é para cima, esse vetor campo elétrico também é para cima. E aí você pode completar, nesse caso, ainda mais as informações desse problema, ok?
Bom, pessoal, é o seguinte, nós temos dois probleminhas aí com a fórmula do campo calculado a partir da carga de prova, ok? Nesse caso, o que ocorre mais é mais teórico também, fica atento para você entender, tá bom? Somente o sinalzinho aqui, né? Que a gente sabe que a carga de prova, né, o sinal dela sendo positivo, força e campo tem mesmo sentido, assim. Sendo negativo, força e campo tem sentidos contrários. Bom, o que vamos fazer agora? Vimos então até aqui campo elétrico, ok? Com as formulazinhas para calcular o campo a partir da carga de quê? Da carga de prova. Mas quem é que cria o campo? A carga geradora. A carga de prova só está lá colocada como um recurso que eu utilizo para encontrar o campo elétrico, ok? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora calcular o campo elétrico a partir da carga geradora, ok? Então, grava bem essas fórmulas, copia no caderninho, aprende elas, porque eu vou agora demonstrar, tá bom? E aí depois você tem que saber tudo, tá bom? Mas vai decorar, vai relacionando uma fórmula com a outra e você nunca esquece o assunto. Bom, vamos lá. Vou apagar aqui e vamos agora calcular, chegar à nossa fórmula para calcular o campo elétrico a partir da nossa carga geradora, ok? Bom, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou apagar aqui essas fórmulas, tá bom? Vamos criar as fórmulas agora para calcular o campo com a carga geradora e depois que a gente completar, eu coloco todas as fórmulas no quadro para a gente memorizar, tá certo? Então vamos apagar aqui. Como é que nós vamos calcular? Vamos lá. Vamos então observar o que estava acontecendo até agora. Eu tinha uma carga geradora, próxima a ela, a uma determinada distância, eu colocava uma carga de prova. E aí, vou colocar os sinais para representar o vetor. Surge, como nesse caso aqui, cargas de mesmo sinal, a força elétrica é de repulsão, tá ok? E agora, pelo que a gente já aprendeu, né, observe, o sentido da força, para saber se é de atração ou repulsão, você só conhece sabendo os sinais das cargas. O sentido do campo, nesse caso, se você já sabe o sinal da carga de prova, se ela é positiva, o que acontece? Campo e força têm mesmo sentido. Então, depois que eu sei o sentido da força, sabendo que a carga de prova é positiva, o campo tem mesmo sentido, ok? Bom, o que acontece aqui? Vou representar aqui o campo. O que acontece? Essa força elétrica teve uma formulazinha que a gente aprendeu lá na lei de Coulomb, que é essa daqui, ó. Força elétrica é igual a constante. Quais são as cargas envolvidas aqui? Carga geradora, carga de prova, sobre D ao quadrado. Só que a gente aprendeu a formulazinha da força elétrica para calcular, nesse caso, essa força com a carga de prova e o campo. Que é que a gente tinha colocado ali. Ó. Força elétrica também é módulo da carga de prova vezes campo. Então veja que essas duas expressões aqui, ó, essa expressão e essa expressão, elas são iguais à força elétrica. São iguais à mesma coisa. Então eu posso fazer o seguinte, vou colocar aqui essa primeira, módulo da carga de prova vezes campo é igual a constante, módulo da carga geradora, módulo da carga de prova, sobre D ao quadrado. E aí o que é que eu faço para cancelar de um lado e do outro? O que é que eu tenho igual? A carga de prova. E aí, finalmente, a nossa formulazinha. Campo elétrico é igual a constante, módulo da carga geradora, sobre D ao quadrado. Daí a nossa fórmula que eu demonstrei, encontrada a partir agora, me livrei da carga de prova, a partir da carga geradora da distância. Com isso, não há necessidade de você ter no problema a carga de prova, mas deve ter o valor da carga geradora e a distância, né, do ponto onde você quer calcular esse campo elétrico, ok? Então vamos colocar aqui. Então, campo elétrico agora é constante, módulo da carga geradora sobre D ao quadrado, ok? Lembra? Então tá aí.
Interessante. Agora você observa uma coisa, né? Chegamos à nossa formulazinha, tá certo? Eu não vou aplicar já um cálculo, nem que seja simples com isso, porque eu quero que você observe uma coisa muito importante. E eu vou aproveitar esse desenho aqui, tá certo? Lembra que o sinal da carga de prova era importante, porque sabendo o sinal daquela cargazinha que eu coloquei dentro do campo, se ela fosse positiva, eu saberia que a força e o campo teriam o mesmo sentido. Se fossem sinais diferentes, se a carga de prova fosse negativa, a força e o campo teriam sentidos opostos? Bom, tudo aquilo ali eu sabia a partir do sinal da carga de prova, ok? E agora, será que o sinal da carga geradora não influencia, nesse caso, na determinação do sentido do campo? É isso aqui, ó. Vamos partir a partir desse desenho. Eu vou apagar aqui essa demonstração, aconselho que você faça em casa. Lembrando, quando tu for fazer o Enem, tu vai estar cheio de fórmula na mente, então o ideal é você vincular uma fórmula a outra para não esquecer, ok? Campo elétrico, vou falar logo para vocês, é um assunto que o pessoal já não fica boiando. Por quê? Porque não entende o que é um campo, como calcular esse campo, e é a sua obrigação aprender. Então, pega o que eu coloquei no quadro, você faz tudo em casa, pega as fórmulas e vai construindo até chegar a isso aqui, tá bom? E o que eu vou também explicar. O que acontece aqui? Eu coloquei essa carga que foi uma carga positiva, tá ok? E aí eu vou colocar aqui também uma carga, só que agora ela vai ser negativa. Eu vou chamar essa carga de Q'. O que a gente sabe agora aqui? Se eu coloquei uma carga negativa, agora a força elétrica vai ser de atração. Então, F', essa nova força elétrica, tá ok? Só que tem um detalhe. Ao invés de colocar uma carga positiva, a carga negativa me diz o quê? Sinal da carga de prova negativa. O vetor força e o vetor campo tem mesmo sentido? Não, tem sentidos opostos. Então, se aqui a força é de atração, o campo elétrico vai ser sentido contrário. Aí o quadro tomando o desenho, né? Vou colocar ela mais próxima aqui. Limitações técnicas, né? Então, pronto. Vamos lá. Então, negativa, a nossa carga de prova, o campo elétrico vai ter sentido contrário. Ok? Só que isso aqui outro campo elétrico, né? Que eu coloquei uma carga em outra distância. O que acontece aqui? Veja que eu mudei, aqui era uma carga de prova positiva e uma carga de prova negativa. Mudando o sinal da carga de prova, ocorre que a força que era de repulsão passa a ser de atração. Mas percebeu uma coisa interessante? O sentido do campo, nesse caso, ele é de afastamento. Ou seja, eu mudei o sinal da carga de prova, o que eu consegui aí foi mudar o sentido da força. Mas eu não mudei o sentido do campo, que em relação à carga geradora é um sentido, né, de afastamento, no sentido em que você se afasta dessa carga geradora. Então, olha a coisa interessante. O sinal da carga geradora vai dizer o seguinte: carga geradora positiva, né, o sentido do campo elétrico naquele ponto vai ser de afastamento. Se você fizer o mesmo com uma carga aqui geradora negativa, você vai observar, eu posso deixar a cargo de vocês, que ao invés do sentido do campo ser de afastamento, ele vai ser apontando para essa carga geradora de aproximação. Então, com isso, a gente pode fazer a seguinte conclusão. Ó. Se eu representar aqui, essa aqui é uma carga geradora positiva. E aí eu gosto desse desenho, é tão bonitinho, olha só. Carga geradora positiva, ok? Toda vez que você tiver uma carga geradora positiva, aqui é a carga geradora, o sentido do campo elétrico vai ser de afastamento. Em qualquer ponto onde você desenhar, vai ser se afastando dessa carga de prova positiva. Se a carga geradora for negativa, o sentido, ao invés de ser de afastamento, vai ser de aproximação. Ó. Então, está aqui, ó o sentido
faz para parecendo dois sóizinhos, né? Então tá aí, isso aqui se refere o quê? Ao campo elétrico. E essa aqui é a carga geradora. Então, campo elétrico positivo, carga geradora positiva, campo elétrico de afastamento, campo elétrico negativo, carga geradora negativa, campo elétrico de aproximação. Pronto. Beleza? Então, olha agora o seguinte, carga geradora positiva, campo elétrico de afastamento. Carga geradora negativa, campo elétrico de aproximação. Olha o sinal da carga geradora, se for positivo ou negativo, que aí você já consegue determinar o sentido do campo, do vetor campo elétrico, ok? Bom, o que é que vai acontecer agora? Agora sim, já temos aqui as ferramentas. Veio coisa interessante aí, naquele problema, naquelas fórmulas, eu calculei o campo com a carga de prova e o sinal da carga de prova estabelecia a relação entre o sentido da força elétrica e do campo elétrico. Agora eu estou com uma fórmula que me dá o campo a partir da carga geradora. E o sinal da carga geradora também é determinante para naquele ponto você saber se o campo elétrico, só sabendo o sinal da carga geradora, se o campo elétrico é de afastamento ou de aproximação em relação a essa carga, ok? Vamos lá, vamos agora calcular. Bom, aqui eu vou colocar uma carga geradora positiva nesse ponto. Olha que coisa interessante, aqui nesse caso eu tenho 4 microcoulomb, ele está a uma distância de 50 centímetros, ok? Veja que agora eu não preciso de carga de prova para calcular o valor do campo, a intensidade do campo a 50 centímetros daqui. Então, o que acontece? Se a carga de prova ela é positiva, campo elétrico de quê? De afastamento. Então, qual é o sentido? Eu pego a reta que passa por essa carga e esse ponto, essa posição onde eu quero determinar o campo, coloco o afastamento. Ok? Agora, dá para calcular? Dá. O que nós vamos fazer agora aqui é apenas algumas conversões, né? Qual é a formulazinha? Campo é igual a constante, módulo da carga geradora sobre d ao quadrado. Aqui você tem 4 micro, que na realidade micro é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E essa distância em centímetros, vamos dividir por 100, 0,5 metros. Ou, em potência de 10, uma casa decimal, 10 a menos 1 metro. Então, campo elétrico é igual. E a constante, está lembrado? Lembra desde a lei de Coulomb. A constante é 9 vezes 10 a nona. Quanto é o módulo da carga geradora? 4 vezes 10 a menos 6. E aqui a distância, que eu vou levar ao quadrado, 5 vezes 10 a menos 1. Ok? Então, campo elétrico é igual a 9 vezes 4, 36. 10 a nona vezes 10 a menos 6, 10 ao cubo. 5 ao quadrado, 25. Multiplica os expoentes, menos 1 ao quadrado, dá 10 a menos 2. Bom, vamos agora, nesse caso, dividir 36 por 25. Então, vamos lá. Bom, sem dividir 36 por 25 dá 1,44. Aqui, menos com menos dá mais, vezes 10 a quinta, newtons por coulomb. Está aí o valor desse campo elétrico a 50 centímetros dessa carga, ok? O que é que ocorre aqui agora? Vou só finalizar aqui com um gráfico. Observe que à medida que a distância aumenta, o que acontece com o campo? Ele diminui. Então, se eu fosse representar aqui, nesse caso, um gráfico de campo elétrico e distância, ele seria bem parecido com o gráfico da força elétrica. Porque qual é a única diferença aqui dessa fórmula do campo para a fórmula da força elétrica? É que aqui, no campo, você só tem a carga geradora. Se eu fosse calcular a força elétrica entre as duas cargas, se aqui fosse força elétrica, além da carga geradora, eu teria a carga de prova. Mas o que acontece aqui? Em ambos os casos, à medida que a distância aumenta, a força e o campo diminuem. Então você tem esse gráfico aqui, ó. Ok? Beleza? Bom, pessoal, tá aqui nossa nova fórmula
calcular o campo a partir da carga geradora. Segundo vídeo aula chegando ao fim, próximo vídeo a gente acompanha, tá bom? E eu tenho que lembrar sempre que eu tenho que olhar para a câmera, né? Porque eu sempre olho para mim mesmo, tá certo?